de Jó, capítulo de número 21, versículo de número 7. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 21, versículo de número 7. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 21, versículo de número 7. Todos acharam? Amém. Versículo de número 7 diz assim: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. Suas casas têm paz, sem temor. E a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha. Suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E você diz amém? Amém. Pode se sentar, glória a Deus. Glória a Jesus. O livro de Jó, ele marca as nossas vidas pela restauração que Deus fez com Jó. E é bem verdade que um dos homens que passou um dos sofrimentos que pôde perder os seus filhos, perder tudo que tinha, para ter se achegar com Deus. E a história de Jó, ela vem de encontro conosco, porque também é uma inspiração para nós, um exemplo de servidão ao Senhor. Quem não se lembra do capítulo 42, que é o mais famoso, a qual também se fazem campanhas, que o Senhor restaurou a vida de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a ele tudo em dobro, tudo quanto antes ele possuía. Só que no meio deste processo, Jó, ele teve os seus amigos que foram mandados pelo Senhor, que era para o ajudar. Elifaz, Bildade e Zofar, 3 amigos que eram para ajudar Jó a passar o processo, a passar pelo o caminho da dor. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. E o detalhe importante é que Deus apresentou Jó para Satanás, porque num dia que os anjos do Senhor vieram se apresentar a Deus, Satanás também veio de andar, rodear a terra. E o próprio Deus deu testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó? É um homem reto, temente e íntegro, e se desvia do mal. Então, Satanás, ele tenta indagar com Deus, para dizer a Deus, mas também o Senhor o cercou. Mas tira tudo que ele tem, se ele não vai blasfemar na tua face. E o Senhor disse para ele, pois bem, tudo que ele tem está nas suas mãos, só poupe a vida dele. Deus, e você conhece a história, deu legalidade a Satanás tocar naquilo que Jó possuía. E a Bíblia diz que vieram as notícias. Primeiramente, Jó perdeu todo o seu rebanho.
Jó perdeu tudo o que tinha. E Jó perdeu seus filhos. Jó, quando soube da notícia, ele louvou ao Senhor e não amaldiçoou a Deus, mesmo perdendo seus filhos. Satanás se apresentou diante de Deus novamente. E a Bíblia diz que agora Satanás disse para ele: fere, toca na pele dele, e ele vai blasfemar na tua face. E Deus disse: pois bem, ele está nas suas mãos, só poupe a alma dele. E diz a palavra, e você conhece, que Jó foi ferido de chagas, e ele se coçava com um pedaço de telha para aliviar a sua dor. E a sua mulher viu o sofrimento de Jó e disse para ele: por que você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó olhou para sua esposa e disse para ele: porventura aceitaremos o bem do Senhor e não o mal? Então Jó, todavia, não blasfemou diante de Deus. Aleluia! Estava no caminho do propósito, mas para chegar ao propósito havia um processo a ser passado. E o processo foi quando os 3 amigos de Jó chegaram para o aconselhar, para estar ao lado de Jó, para estar o aconselhando, estando ao seu lado, no momento mais difícil da sua vida, no momento onde ele perdeu os filhos, no momento onde ele perdeu tudo que ele possuía, todos os seus bens. Então a palavra do Senhor, ela vai nos falar que do capítulo 4 em diante, Jó ele começa a fazer alguns questionamentos diante de Deus. O porquê que sobreveio sobre isso até ele. O porquê veio, aleluia, essa tão grande calamidade. O capítulo 13 de Jó, ele decide defender a sua integridade. No versículo 3 do capítulo 13 ele diz: mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem de nada. O que Jó estava dizendo é que os seus amigos já começaram a falar argumentos que não tinham nada a ver com o que Jó estava passando. Porque o evangelista Wellington, uma coisa é os seus próprios amigos falarem e te ajudarem. Outra coisa é os seus próprios amigos tentarem te ajudar e não saber o que você está passando. Então a palavra do Senhor diz que Jó ele começa a apresentar os seus argumentos diante de Deus. E num dos seus argumentos ele ainda tenta manter a sua integridade. Há um versículo que ele diz que eu sei que o meu Redentor, ele vive. Glória a Deus. E que por mim ainda ele se levantará. Mas mesmo assim, Jó ainda dizendo essas palavras, ainda é difícil passar por um processo doloroso. Ainda é difícil sim passar por um processo de dor, um processo de enfermidade. E todo o processo, se você sabe muito bem, se você já passou por um processo, você sabe muito bem, e eu sei também muito bem, que diante de um processo, muitas das vezes, vem os questionamentos. Não é assim? Muitas das vezes, o processo que nós passamos, vem os porquês da vida. Muitos processos que nós enfrentamos, aleluia, vem os questionamentos, e se deixar, vem até os questionamentos de dizer, aonde está o Deus? Aonde está o Senhor nessa hora? Aonde está Deus que não vê o que eu estou passando? Aonde está o Senhor que não vê esse processo que eu estou enfrentando? Aonde está Deus aonde não vê essa enfermidade que eu estou passando?
Jó estava caminhando por esse processo. Jó estava caminhando por esses porquês da vida. Mas os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ainda, aleluia, com suas palavras, aleluia, tentaram ainda persuadir Jó. Uns dos seus amigos, está escrito, que disseram que Jó havia pecado com o Senhor e por isso veio essa calamidade. Olha isso. Outro, de um dos seus amigos, disse que Deus, ele é poderoso, e que se Deus é poderoso, ele não permitiria Jó passar por isso. Outro dos seus amigos, e um deles, aleluia, ainda queria questionar, aleluia, de que Jó estava falando coisas, aleluia, que ele não entendia. Mas Jó, ouvindo as palavras dos seus amigos, Jó ouvindo tudo que eles estavam falando, até mesmo palavras que eram maravilhosas para eles, até que chega num ponto a qual Jó ele começa a falar sobre a prosperidade dos perversos. Chegou neste ponto, a qual Zofar, aleluia, ainda descreve. Parece que Zofar, aleluia, ele deu, aleluia, um argumento para Jó declarar no meio do seu processo. Zofar, no capítulo 20 de Jó, no versículo 10, ele escreve, ele fala: os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Zofar começa a falar dos perversos. Aí Jó, no capítulo 21, a qual nós lemos, ele começa a descrever a prosperidade dos perversos, que foi o versículo que lemos. Como é que vivem os perversos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes estão ante dos seus olhos, e a vara de Deus não os castiga. O seu touro gera e não falha, ou seja, os perversos têm prosperidade. Deixam correr as suas crianças como um rebanho, seus filhos saltam de alegria. A casa do perverso, os seus filhos são prósperos. Cantam de alegria e com harpa e alegram ao som da flauta. Os perversos, eles exaltam em alegria. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz, descem à sepultura. Eles nascem prósperos e morrem prósperos. Mas ele só sabia o que estava passando. Jó, ele faz essa comparação, porque os perversos eles têm, os perversos eles prosperam, os perversos eles conquistam, os perversos eles têm aonde com o que comprar, os perversos eles têm com o que pagar, eles prosperam, eles são ricos. Mas olha a minha vida como está agora. E com o Espírito Santo de Deus, por intermédio da sua palavra, ele quer nos chamar a atenção esta noite, que muitas das vezes o processo que nós passamos geram essas dúvidas, como gerou na vida de Jó. As pessoas são prósperas, pastorinho. Por que na casa de fulano não acontece? Por que na casa de ciclano não acontece nada? Por que aqueles que estão lá não passam por processos, evangelista? Por que, aleluia, que aqueles que estão, aleluia, sem ter Deus por perto, não passam, aleluia, por aquilo que nós passamos? E aí entra, meus amados irmãos, os porquês da vida. Aí entra, aleluia, no meio do processo os questionamentos, até o ponto de nós duvidarmos aonde está o Senhor. Mas lá na casa deles, eles não passam por isso. Aqueles que não têm Deus, aleluia, eles prosperam, são ricos, os seus filhos são poderosos, são formosos. Mas a minha casa passa por uns processos que muitas das vezes eu não consigo entender. Mas a minha família passa por algo, aleluia, que eu não consigo entender. E Deus ainda permite algumas coisas nós passarmos e eu ainda não entendo.
Só que Deus te trouxe aqui, aleluia, com uma palavra. Eu não te chamei para você questionar aqueles que passam, aleluia, e que são prósperos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ainda que você passe por processos, Deus está contigo no meio deste processo. Aleluia. Ainda que você passe, aleluia, por processos, aleluia, que você ainda não entendeu. Mas, aleluia, Deus está te dizendo, uma hora você vai entender porque você está passando por esse processo. Aleluia! E não é momento de nós questionarmos quando nós passamos, aleluia, por os processos que Deus muitas das vezes permite nós passarmos. Porque se Deus permite nós passarmos por esse processo, tenha em mente, meu irmão, a vitória é garantida em nome de Jesus. Porque se tem um processo, haverá um propósito. Se tem um processo, tem uma direção. Se tem um processo, tem um caminho. E se tem um processo, tem a vitória. Aleluia! Glória a Deus. Mas ainda Jó, Lucas, ainda ele questiona que os perversos ele prosperam. Questionam porque que eles não são castigados. Questionam, aleluia, porque para eles é fácil. E a palavra do Espírito Santo para nós, para mim e para você hoje é: não questione os processos que você está passando. Pegou a palavra aí? Amém. Não questione o processo que Deus te fez passar e está passando. Mas tenha certeza, se tem um processo, tem um propósito para ser chegado, para ser traçado, para ser trilhado. E neste propósito haverá um caminho, haverá salvação, haverá livramento, haverá vitória, haverá bênção. Se você quer, levante as suas mãos e pregue essa palavra, porque Deus está dizendo: eu não vou deixar você enganado nesse processo. Não é para você fazer comparação que o vizinho tem e você não tem. Não é para você fazer comparação e questionar por que você está passando. Deus está dizendo: suporta calado o processo, porque o meu propósito vai te manter de pé, que diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós vemos exemplo diante da palavra, nós vemos exemplos diante da palavra de Deus, homens que passaram por processos, mas todavia o processo não os matou. Aleluia. Aleluia. Oh, Moisés passou por um processo, mas mesmo assim ele chegou aonde Deus queria que ele estivesse. José passou por um processo a ser vendido, mas olha um detalhe interessante: foi o único dos homens que eu conheço que no meio do processo ele prosperou. Aleluia. Que é isso, pregador? É verdade. Se você pegar a história de Jó, ele foi vendido, ele foi na casa de Potifar, ainda ele foi acusado, mas em tudo que Jó fazia ele prosperava. Aleluia. E olha que o processo de Jó era um dos processos também que nós vemos na palavra de Deus que era um processo difícil. Processos de rejeição. Mas ele pegou aquele processo de rejeição e disse: eu vou fazer o meu melhor. Aleluia. Só que quantos hoje conseguem ser como Jó, que em meio ao processo que está vivenciando ainda consegue prosperar? E aí que está o porém, que quando nós estamos passando nos processos da vida, se levanta o primeiro questionamento: o porquê veio isso? Aí, evangelista Wellington, quando começa, aleluia, a ver que o processo começa a ficar difícil, aí ele começa a dizer: oh Senhor, onde está o Senhor? Será que a bênção não veio logo? Será que o propósito ainda não vai chegar? Só que, meu irmão, o Espírito Santo está bradando aqui neste lugar que tem processos para cada um aqui, que Deus, Ele sabe a cada um que Ele pode suportar. Aleluia! Cada um aqui sabe o processo que passou, que trilhou, e você achou que ia morrer no meio desse processo. Só que Deus está dizendo para você: se você não morreu nesse processo que você passou, você não vai morrer também no processo que você ainda vai passar, porque eu cuido da tua vida, diz o Senhor. Aleluia!
Glória a E não Deus. pense, aleluia, que esse processo que eu te trouxe na tua vida vai te matar de maneira nenhuma. Esse processo vai te dar vitória. Esse processo vai te garantir conquista. Esse processo, tu vai estar na galeria dos heróis, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí vem ele acusa Jó de grandes pecados. Olha aí um amigo. Olha aí, evangelista. O camarada estava cheio de chagas, passando por sofrimento, passando por dor, e ainda se levanta outro e diz que ele está em pecado. Meu irmão, eu vou te dizer algo de Deus. Se o processo que você está passando é você e Deus, muita gente não vai entender o processo que você está passando. E não, e não permita, aleluia, pessoas querer entender o processo que você está passando, porque nem as pessoas vão entender. Mas se você está passando um processo, entenda que o propósito vai chegar. O propósito vai chegar. Eu vou declarar, o propósito ele vai chegar. Vão olhar e vão dizer, está em pecado porque está passando por isso. Aconteceu alguma coisa porque está passando por isso. Mas eles não vão entender. Esse processo é para o teu crescimento. Esse processo é para a tua vitória. Esse processo é para o teu fortalecimento, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E eu não sei quantos ainda estão passando por um processo. Eu não sei, eu não entendo. O Espírito Santo talvez não revela a mim, não revela a pastora, mas só Deus sabe o que você está passando. Eu não sei, mas o que eu posso fazer é orar por você e dizer: Deus, suporta eles no processo para eles chegarem ao propósito designado. Deus, eu tenho uma palavra que o Espírito Santo estava dando. Deus, ele vai enviar pessoas certas para suportar o processo que você tem. Deus não vai enviar qualquer pessoa não, meu irmão, porque a palavra do Senhor diz que ele faz Bildade, aleluia, e Sofá eram para ajudar Jó, mas um falou está em pecado, outro falou disse: Jó, você está errado, você está assim, você está assado, mas Jó está dizendo: eu quero manter a minha integridade. Aleluia. Mantenha a sua integridade para com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dessa maneira, papai. Glória a Deus. Mas Jó ainda estava. Olha aqui. Isso é a palavra de Deus. Um amigo que falou dos perversos que são próximos. Aí Jó aceitou aquilo no teu coração. E ele ainda começa e continua a falar dos perversos. Jó capítulo 24. Jó contesta que os perversos não são castigados. Capítulo 24, versículo 11 está escrito: entre os muros desses perversos espremem o azeite e pisam-lhes o lagar, contudo padecem de sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E contudo Deus não tem isso por anormal. Jó, ao mesmo tempo que descreve a prosperidade e o que os perversos não são castigados, ele ainda declara que ainda também haverá um castigo para eles. E é o que o Senhor, aleluia, que o Espírito Santo está falando nessa noite. Você acha que eu não olho também o que eles estão vendo, o que eles estão passando lá fora? Porque muitas das vezes é assim. O Senhor só olha para mim. O Senhor só olha o que eu estou passando. Mas e aqueles que não têm o Senhor? E aqueles que estão prosperando, que não obedecem a Deus? Eu vou rasgar a palavra. E aqueles que você muitas das vezes você fala desse jeito? E aí, Senhor? Não chegou lá? Por que na minha casa chegou? Por que eu tenho que passar e o vizinho não está passando? Por que aqueles que estão lá fora? Eu vou falar com o Espírito Santo de Deus está falando. Por que aqueles lá fora, mesmo que não obedecem ao Senhor, são prósperos, são ricos, fazem, comprem tudo, e eu tenho dificuldade? Não é assim o seu questionamento? Não é assim o seu pensamento? Ou já não foi o seu pensamento assim? Só que Deus está dizendo: não pense dessa maneira. Não pense que os meus olhos estão sobre essa humanidade.
Porque os meus olhos são como chama de fogo. Deus. Os meus olhos estão contemplando aqueles que estão lá fora, e aqueles estão contemplando também aqueles que estão na minha presença. Deus. Os meus olhos percorrem toda a terra, meu querido. E se você acha que eu vou fazer diferença entre ti e eles, a única diferença é que você me serve e eles não me servem. A única diferença é que você me obedece e eles não me obedecem. Mas os meus olhos também estão lá. Deus. Acha que para eles também não vai vir o castigo? Acha que para eles também não vai vir o processo? Acha que o dinheiro deles vão salvar? Com a riqueza deles vão prosperar? Meu irmão, deixa eu te dizer algo da parte do Espírito Santo. Quando chegar o dia do arrebatamento, quero ver o dinheiro que vai comprar para ir para o céu. Deus. Aleluia! Aí cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê a prosperidade, pastor Igor? Cadê a reputação, a fama? Só que aí nós olhamos para nós, quando estamos no meio do processo, nós falamos: ah, Senhor, está difícil, eu não vou conseguir, esse processo está difícil demais. Olha como está a minha casa, olha como estão os meus filhos, mas os filhos daqueles lá prosperam, mas a casa daquele lá prospera. Só que Deus está dizendo: ei, na minha casa tem eu na tua vida, na tua casa sou eu. Então não questione, eu faço os teus filhos prosperarem, eu faço a tua casa prosperar, eu faço o teu trabalho prosperar, mas mantenha-se firme no processo, que eu vou te sustentar, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí, não contente, Jó no capítulo 27, ele fala da sorte dos perversos. Uma hora eles são prósperos, outra hora eles têm sorte, e outra hora eles não são castigados. Olha o coração de Jó como está. Olha o coração de Jó como está. É como se mais ou menos Jó dissesse assim: eles têm sorte, mas nós não temos. Eles são prósperos, mas nós não somos. Eles não são castigados, mas nós somos. Mas, meu irmão, nós não temos sorte, nós temos Jesus. Deus. Louve a Deus, você não tem sorte, você tem Jesus Cristo de Nazaré. Isso, aleluia, isso é maior do que sorte, é maior do que trevo de 4 folhas, é maior do que superstição. Eu tenho Jesus na vida e Jesus me basta. Olha, Zaqueu, a palavra de Deus já foi ministrada. Zaqueu vendeu tudo porque ele queria Jesus na sua casa. Aleluia. E louve a Deus, porque a vara da correção vem para nós. Porque Jesus, ele corrige o filho a quem ele ama. Louve ao Senhor se ele está te corrigindo. Louve ao Senhor porque ele te deu um puxão de orelha. Agora não pense, aleluia, que aqueles que estão lá fora, que não obedecem a Deus, que não têm uma vida com Deus, que não vivem uma vida de santidade, acham que vão passar ilesos. E Deus está dizendo: não faça comparação, meu filho. Não faça comparação do que eles têm e você não tem. Não faça comparação de que eles são prósperos e você não é. Eu faço você prosperar na terra dos viventes. Eu faço, aleluia, você mais do que vencedor, só para mostrar na tua vida que eu sou Deus. Então não questione, não murmure os processos, porque o propósito ainda está de pé. Se fosse assim, Jesus diante do Calvário, ele não, aleluia, diria para Deus: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia ele disse: todavia não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Aí a palavra do Senhor diz que quando Jesus chegou diante do Calvário, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Aleluia. Só que em nenhum momento Deus desamparou o seu filho, porque ele já estava na última etapa do processo. Aleluia! E eu tenho uma palavra para alguém, meu irmão. Você está na última etapa desse processo. Tu vai levantar a bandeira da vitória, eu vou declarar. Tu vai sair mais do que vencedor. A tua casa vai ter testemunho de vida, diz o Senhor. Está ainda no último processo, mas o propósito se prepara para dar o teu testemunho, diz o Senhor. Glória a Deus.
Não questione. Não murmure. Mas a murmuração vem, pregador? Vem. Porque é difícil. Um camarada que perdeu o filho. Um camarada que não teve o amparo da esposa. E também não teve os seus bens. Mas olha o que interessante. Eu falei aqui de 3 amigos. E nós já iremos encerrar. Mas teve um que era um dos mais jovens. E o seu nome se chama Eliú. Eliú era o mais jovem dentre os 3. E por ato dele ser mais jovem, ele ouviu todos os argumentos de todos que falaram para Jó. Ele ouviu Jó também declarar. E ele só ficou observando. Quando chegou a vez de Eliú, no capítulo 34 de Jó, no versículo de número 4, Eliú declara o seguinte: o que é direito que escolhamos para nós? Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó diz: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. E a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Eliú disse que Jó, ele declarou que Deus tirou o direito dele. Eliú disse que Jó disse que a sua ferida é incurável. Mas Eliú ainda começa a descrever. E no versículo 23 do capítulo 34 de Jó, Eliú declara, está escrito: pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de fazer ir ao juízo perante ele, quebrando os fortes sem os inquirir, e põe os outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras. De noite os transtornam e ficam moídos. É Eliú declarando para Jó, dizendo: todos os homens passam pelo juízo de Deus. Todos os homens passam pelo juízo de Deus. Então não se engane. Então não se ilude. O mesmo Deus que nos olha, o mesmo Deus que nos contempla, é o mesmo Deus que contempla a vida daqueles que estão lá fora. Glória a Deus, aleluia. E quando Eliú ele começa a declarar, nós iremos encerrar. Eliú exalta a majestade de Deus, dizendo que Deus ele faz as suas maravilhosas obras, e que Deus é grande, e que não podemos compreender o número dos seus anos, e não se pode calcular. Oh, aleluia. É como se Eliú estivesse dizendo as mesmas palavras que está escrito no livro de Romanos: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Você conhece a mente de Deus? Você sabe como Deus age? Você sabe como Deus pensa? É, Deus, aleluia. Você sabe como Deus trabalha? Glória a Deus. Muitas das vezes nós não sabemos. E é o que Eliú estava declarando. Mas há uma maravilha dentro desse texto. Que no capítulo 38, Deus fala com Jó. Já não é mais seus amigos, já não é Jó com seus argumentos, agora é o próprio Deus que decide se apresentar. Aleluia. Porque, evangelista Wellington,
já estava chegando a etapa final do processo. Deus. Meu irmão, se para Elias foi os corvos que o sustentaram, se para Elias foi, aleluia, ali uma água para o sustentar, para Jó não foi uma água, para Jó não foi, aleluia, os corvos que trouxeram alimento, aleluia, mas foi o próprio Deus no meio do redemoinho se apresentar perante Jó. Aleluia. Então louve a Deus, que na última etapa do seu processo, Deus vai se apresentar a você. Glória a Deus. Louve ao Senhor, glorifique, porque eu estou declarando da parte do Espírito Santo de Deus. Louve que na última etapa do processo, Deus vai se apresentar diante de vós. E Deus vai te trazer clareza neste processo. Deus vai te trazer clareza neste caminho. Deus vai te trazer clareza neste processo. Então você não vai ficar enganado. Você não vai ficar esquecido. Porque Deus se apresentou diante de Jó e disse: Jó, aonde tu estavas quando eu fiz todas as coisas? Aonde tu estava quando eu coloquei o firmamento? Aonde tu estavas, aleluia, quando eu fiz todas as coisas? Será, Jó, que você conhece o grande crocodilo, o grande Leviatã? Será que você sabe das suas medições? Será que você sabe quem ele é? Você não conhece? Então não diga o que você não conhece, mas olha para mim e me encara, porque eu sou o Senhor da tua vida. Meu Deus. Deus. E muitas das vezes somos como Jó, queremos arrumar argumentos, queremos arrumar pretextos, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. Só que Deus está dizendo: ninguém obscurece o meu conselho. Pai bendito. Senhor, se quer falar de mim, me conheça no quarto da intimidade. Deus. Vou falar com o Espírito Santo, Deus está falando agora. Se você quer me conhecer quem eu sou, vai para o quarto da intimidade, vai para a oração, vai para o jejum, desce o pó e você conhecerás quem sou eu. Deus. Aleluia. Mas isso era uma etapa da vida de Jó, porque Jó obedecia só de ouvir. Aí Deus decidiu se revelar: peraí, você só está me obedecendo só de me ouvir, mas você vai ver a minha face, quem eu sou. Deus. E eu pergunto: quantos querem ver a face de Deus? Aleluia. Glória a Deus. É o que o evangelista Wellington sempre prega, e a verdade está na palavra. Chega de ficar no raso. Chega de ficar só no arrepio. Chega de ficar só: ai, eu senti o Espírito Santo e mais nada. Chega de ficar, aleluia, só nos louvores, glória a Deus, aleluia, e chora. Mas vai para a tua casa, não tem intimidade com Deus, não ora, não jejua. Deus está dizendo: quer me conhecer? Vai para a oraria, diz o Senhor. Aleluia. Quer falar de mim? Quer pregar meu evangelho? Me conheça primeiro. Aleluia. Quer me obedecer? Quer falar da minha palavra? Eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou me revelar a ti face a face, diz o Senhor. Sim, Deus. E aí você vai poder declarar para todos os seus vizinhos: quem sou eu na tua vida? Aí você vai dizer lá na tua faculdade quem é Jesus para você. Aí você vai dizer lá no teu trabalho, e você vai dizer: eu sei quem é Jesus, porque Ele modificou a minha vida e pode modificar a tua vida também. Se coloque de pé, por gentileza, e vamos orar. Aleluia. Aleluia. Os processos que nós passamos, eles vêm, mas tudo tem um propósito. Em nome de Jesus. Que nós possamos tomar esse direcionamento através da palavra. Não murmurar. E por coisa que for, não permita que questionamentos, palavras entrem no teu coração no meio desse processo. Em nome de Jesus. Questionamentos, não permita que entre no meio deste processo. Até o ponto de você questionar quem é Deus para você. Deus está dizendo: não permita. Porque se eu permitir o processo, eu vou garantir que você chegue ao final. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos comigo e vamos orar. Eu não sei Aleluia. o processo que você está passando agora, mas só você e Deus sabe. E a minha oração nesta Glória hora a Deus, é que aleluia.
fortaleça a tua vida. Que Glória a Deus, Deus Jesus. fortaleça você a passar e a vencer. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio nisso. Tu és poderoso e a sua palavra não muda. Tu és poderoso e a sua palavra não mente. A tua palavra aqui está. E o Senhor é fiel para nos sustentar. O Senhor é fiel para estar no nosso meio. E que neste momento, ó Pai, que o Senhor venha, Pai amado, sustentar os seus filhos no meio desse processo. E que por mais, aleluia, que seja, aleluia, que vai chegar a um ponto de desespero, a um momento onde vai tirar a própria vida, mas o próprio Deus se encarrega de guardar as nossas vidas, porque o Senhor não permite que a morte chegue, sem que antes o processo venha a ser concluído, sem que antes todas as etapas sejam concluídas. Nesta noite, Pai, fortaleça a tua igreja, fortaleça os teus filhos, mediante esse propósito que eles estão passando, mediante esse processo que eles estão vivenciando. Pai amado, não permite que entre nos vossos corações os porquês da vida, não permita que nos vossos corações entre o murmúrio, o desânimo, entre até mesmo a angústia, entre até mesmo o desespero, até porque o desespero vem, até porque muitas das vezes vem, mas nesta noite, nem o desespero, o Senhor está trazendo alívio ao meio do desespero, o Senhor está trazendo segurança em meio ao desespero, o Senhor está trazendo a mão amiga em meio a esse desespero, o Senhor está trazendo escape. Neste momento, ó Pai, fortaleça, Pai, a tua igreja, fortaleça os seus filhos, que eles venham suportar a cada dia os processos para chegar ao propósito que Deus designou a eles, e que seja feita a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e nós iremos cear diante de Deus.